Amém. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo de número 1. Eu sei que todos os dias você precisa prestar atenção na palavra. Mas hoje você precisa prestar um pouquinho mais. Porque a palavra ela terá uma analogia e uma comparação do Antigo Testamento com o Novo. Então é necessário que você preste um pouquinho mais de atenção para que você possa entender. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Amém? Podemos assentar. Fica aberto em João capítulo 15 e vá comigo em Ezequiel capítulo 19. Ezequiel 19, 10. Nós vamos fazer um paralelo entre esses dois textos. Jesus, falando aos seus discípulos, disse: eu sou a videira verdadeira. Na palavra sagrada existem várias comparações que Deus faz sobre o seu povo. E uma das comparações que ele faz é dizendo que Israel era uma videira. E quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, ele estava dizendo que Israel falhou como videira. Falhou em oferecer os frutos esperados pelo Pai. Então ele disse: eu sou a videira verdadeira. Deus intitulou e colocou Israel como uma videira, para dar a Deus os frutos que deveria produzir. Mas Israel falhou e não deu a Deus aquilo que deveria dar. Obediência, submissão, amor, rendição. Então, quando Jesus olha para os seus discípulos, falando a eles uma linguagem que eles conseguiam compreender, como bons judeus e compreendendo a palavra, Jesus olha e diz: eu sou a videira verdadeira. E em Ezequiel capítulo 19, nós vamos ficar em Ezequiel 19 e ler alguns outros versículos. Então é necessário que você marque essa página para você acessá-la sempre que necessário. Em Ezequiel capítulo 19, versículo 10, está escrito aí a parábola da videira. Diz: tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas, ela frutificou e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. Bom, o Senhor fala aqui sobre Israel e, respectivamente, sobre Jerusalém, onde Nabucodonosor, em 2 Reis, capítulo 24, ele entra para destruir, levando no versículo 13 uma grande leva de judeus, deixando Zedequias no lugar. E Zedequias resolve se rebelar. E então ele leva Zedequias embora. E o Senhor relatando, e Nabucodonosor leva Zedequias embora. E Ezequiel relatando aquilo que Deus dizia, ele diz assim no versículo 10: tua mãe, ou seja, Israel, era uma videira no teu sangue. Quando a palavra do Senhor fala no teu sangue, ela está falando assim sobre força, sobre raiz. Para Deus formar Israel não foi fácil. Foi um grande investimento. Deus separa um homem cuja mulher é estéril. Abençoa essa mulher depois de uma idade avançada com o filho. Por meio deste filho, elege um deles. Esse aí, 12 filhos, guardou esses filhos, que eram 70 almas, no Egito. De lá fez uma grande nação, tirando-os. Então, quando a palavra do Senhor diz assim: a tua mãe era uma videira no teu sangue. Essa palavra fala do sacrifício de Deus para formar. Para destruir, você não precisa de sacrifício nenhum. Você só precisa ficar um pouco irritado, um pouco nervoso. Pronto, a destruição está pronta.
Agora, para você construir algo, para você reformar algo, seja o que for na sua vida, é necessário que você empenhe sacrifício. É necessário que às vezes você doe até o seu sangue, como diz o ditado. Eu dei meu sangue, ou seja, eu fui até a última instância. Eu dei todos os meus esforços. A palavra do Senhor dizendo assim, que Deus se esforçou muito para formar Israel. Israel era uma videira legítima. No sangue fala de algo legítimo. Por quê? Porque Deus formou Israel. Deus formou essa videira. Mas foi uma videira que não soube o valor que tinha para Deus. E falando em valores, será que eu e você sabemos o valor que nós temos para Deus? Quando nós falamos em valor para Deus, logo nós já fazemos uso disso de uma utopia, ou então de uma autoajuda, ou então de uma questão de autoestima. A nossa importância para Deus fala de custo, fala de doação, fala de sacrifício, fala de entrega. E quando nós falamos da nossa importância para Deus, logo já nós vinculamos a autoajuda. Tipo, quando eu estiver depressivo, eu penso o quanto eu sou importante para Deus. A nossa importância para Deus, ela não é condicionada a essa autoajuda que nós vinculamos. Somos importantes para Deus porque somos produtivos, somos frutíferos. Como nós acabamos de cantar a canção, somos um barro para Ele formar na medida que Ele quer. Essa é a nossa importância. Importância fala-se de utilidade. É isso. Sua mão é importante. Seu relógio, apenas um adereço. A sua importância para Deus não é um adereço para você. A sua importância para Deus é uma questão de utilidade. Eu sou importante para Deus porque eu sou útil. Você é importante para Deus porque você é útil. Para que Ele manifeste em nós a glória dEle, o poder dEle, a magnificência dEle. Você é importante para Deus, não é para você se sentir bem e dizer, ai que bom, eu sou amado por Deus, e isso funciona para mim como uma autoajuda, eu me sinto importante. Não tem nada a ver, meu irmão. Você é importante para Deus porque Deus quer te moldar, Deus quer te transformar, Deus quer mudar sua família, Deus quer mudar a sua maneira de pensar, Deus quer transformar você. Deus quer fazer de você um ramo frutífero, um ramo abençoado. E o Senhor falando de Israel, dizendo assim, a tua mãe é uma videira no teu sangue, custou caro para eu formá-la. Custou muito caro para que você tivesse até aqui e chegasse até aqui. E o que você está fazendo com o preço que foi pago? Você já parou para pensar? Se você compra um carro, zero, ele tem que funcionar e tem que dar para você uma garantia de ausência de mecânico durante um tempo. É ou não é? É isso. Deus, o que Ele fez? Ele formou Israel para que Israel frutificasse. Israel não frutificou aquilo que Deus investira nele. Ele diz ainda no versículo de número 10, tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Diga comigo, condições. Diga assim, tudo que Deus exige de mim, Ele me dá condições de fazer. Se Deus te ensina e te ordena e exige que você perdoa, é porque Ele te ensinou e te deu condições para fazê-lo. Se Deus exige de você humildade, é porque Ele te deu condições de fazer como tal. Tudo que Deus exige de nós, anteriormente, Ele chegou com a provisão, com o recurso. Então Ele diz assim, eu te plantei junto às águas, eu te dei condições para que tu fosses uma grande nação. Eu te dei condições de você formar-se e se tornar uma grande nação, uma nação poderosa, uma nação admirada, uma nação vencedora. Eu te dei condições para isto. Eu te plantei junto às águas. Aí ele continua dizendo assim, e ela frutificou, ou seja, se tornou uma grande nação.
e encheu-se de ramos, uma nação populosa, por causa das muitas águas. Tudo que é em você que prosperou, é porque Deus te deu condição. Se você tem um bom casamento, é porque Deus te deu condição. Se você tem uma vida financeira abençoada, é porque Deus te deu condição. Nada na sua vida é o que é sem Deus. Nada em sua vida é o que é sem Deus. E aquilo que está ruim é que você tem estragado. Deus não faz nada de mal aos seus. Tudo que Deus faz por nós é bom, é maravilhoso. É suficiente para que nós sejamos gratos, para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos pessoas transformadas. Agora, essa é a videira. Agora vamos falar de Jesus. Se Israel foi dado sacrifícios para formar, e se ele prosperou por causa das águas, fique aberto Ezequiel, vá comigo em 1 João capítulo 5, versículo 6. Vamos falar agora da videira verdadeira. 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 5, versículo 6. João falando sobre Jesus Cristo. Ele diz sobre a vinda do Senhor. João capítulo 5, 1 João 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ele estava dizendo, quem testifica isso é o Espírito Santo. Que Jesus veio por água e sangue, não só por água, mas por sangue. Assim como Israel recebeu sangue, sacrifício e águas, condições para frutificar, condições para poder dar a Deus aquilo que Deus exigia, assim somos nós. Jesus é a videira verdadeira, e ele veio por água e por sangue, água, lavagem. Ezequiel capítulo 36, e aspergirei água pura sobre eles, e ficarão purificados de toda a vossa imundícia. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro diz, não Senhor, tu não vais me lavar. Ele disse, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. A água da palavra, a lavagem, a mudança, a limpeza, o sabão do evangelho, que tira mancha, que transforma os corruptíveis em incorruptíveis, que muda essa natureza ruim, que muitas vezes tem dentro do crente, e ele não consegue ficar livre dela. Que natureza ruim tem algumas pessoas, e entra ano, sai ano, ela não muda. Ela é agregada, apegada e condicionada à sua personalidade. Quando João diz que Jesus Cristo veio por água, ele estava falando da palavra, do poder da palavra de Deus em transformar corações, em mudar personalidades, em transformar pessoas, mudando a identidade das pessoas. E você olha para os cristãos, eles são tão apegados à sua maneira de ser, são apegados às suas personalidades, são apegados à sua vivência, à sua herança, às suas tradições, às suas mazelas. E eles são tão negligentes e indiferentes a esta água do evangelho que limpa, que lava, que molda, que transforma. Jesus veio por água para lavar-nos, para limpar-nos, para tirar a imundícia que há dentro de nós, para tirar a força do pecado que conduz o homem ao inferno, para limpar tudo aquilo que tem produzido esse desagrado. Israel foi plantado junto às águas, foi amado, recebeu mandamentos, juízes da parte do Senhor, recebeu ordenanças para dar o fruto que era lícito oferecer, assim como Jesus, a videira verdadeira, que veio por água, que trouxe a mim e a você a palavra de Deus, para nos limpar, para nos moldar. Qual o efeito da palavra na sua vida?
O quanto você valoriza a palavra de Deus. Você vê a parábola escrita nos evangelhos sobre a parábola do semeador. A semente é a mesma, o semeador é uma bênção, mas os terrenos é o problema. Preocupações, ansiedades, cobiças, interesses, vaidades. Tem o que? Inutilizado o poder da palavra. Personalidade, soberba, arrogância, tem inutilizado o poder da palavra. Quando não, a palavra negligenciada, diz o Senhor Jesus, vem Satanás e rouba do coração. Quantas pessoas têm perdido a palavra, porque Satanás tem roubado? Qual é a palavra que Satanás tem condições de roubar? Aquela que é negligenciada, aquela que não se dá o valor devido a ela. E a palavra do Senhor diz assim: não por água, mas também por sangue. Jesus derramou o seu sangue na cruz para perdoar o meu e o seu pecado, para que nós não pequemos mais. Sabe qual é o sintoma do verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão não é igual ao falso. O falso diz assim: que bom que Jesus morreu pelos meus pecados, então agora eu posso pecar, que não tem problema. A graça é sobre mim. Esse é o falso. O verdadeiro, ele fica contrito e compungido. Ele diz: como é que eu posso pecar? Eu não posso pecar mais. Eu não posso pecar mais. E ele lê o que João escreve: eu não posso viver na prática do pecado. Eu não posso pecar mais. Olha o que o meu pecado custou ao meu Senhor. Eu não posso pecar mais. Eu não sou nascido do pecado, mas eu sou nascido de um sacrifício. O sacrifício do meu unigênito, do unigênito do Pai, do meu Emanuel. Eu não posso viver mais. E ele fica constrangido. E ele fica totalmente compungido. E ele vai reformular totalmente a sua vida para não pecar mais. Por quê? Porque o pecado incomoda, porque o pecado o entristece, porque o pecado, ele não se sente mais à vontade com a sua natureza pecaminosa, ele não se sente mais à vontade com a sua personalidade diferente do evangelho, ele não se sente mais bem sendo ele mesmo, tendo aquelas velhas manias, aqueles velhos costumes, aquelas velhas coisas. Ele olha para o evangelho e diz: eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ter um novo coração, eu quero ter um coração que aceite a escrita do evangelho, que é o coração de carne. Eu preciso ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Por quê? Porque ele sabe o preço que foi pago. Eu quero que você vá agora em João 19, evangelho agora. Olha o que João relata sobre a lança no coração do Senhor Jesus. João capítulo 19, versículo 34. João 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. O que saiu? Sangue e água. Foi o que saiu. Não tinha mais sangue. E as últimas miligramas de sangue que tinha, saiu com água. Aí eu fico a perguntar que essa videira verdadeira tem a água que nos limpa e o sangue que nos perdoa. E o que ele levanta em questão neste versículo de número 10 é se somos limpos e perdoados. Você sabe o quanto custou o perdão dos seus pecados? Por isso que você deve ser santo, para não pecar mais. O pecado na sua vida deve ser um acidente de percalço. O pecado na sua vida deve ser algo esporádico. O pecado na sua vida não deve ser algo habitual. Por quê? Porque você sabe o que custou. Como diz João, aquele que é nascido de Deus não peca, não vive na prática do pecado. Ele não vive no pecado. Ele quer Deus, ele quer a santidade, ele quer entregar a sua vida, ele quer a graça, a misericórdia do Senhor, mas não para viver no pecado, mas para que ele possa ter condições ainda mais para servi-lo, para amá-lo e dedicar-se apenas ao Senhor. Diga glória a Deus. Volta comigo em Ezequiel 19.
versículo de número 11, nós estamos fazendo comparação entre as duas videiras. Jesus é a videira, que por meio do sangue formou a igreja, e por meio da água a tem limpado. Amém? Continuando, versículo 11, falando sobre Israel. E tinha varas fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. O Senhor está falando aqui sobre a excelência de Israel. E Ele estava falando sobre grandes reis, dominadores, príncipes, magistrados, legisladores, altura. Israel, quando ela estava no ápice, era conhecida na época de Davi como a nação mais temida, a nação mais poderosa que havia. Todas as outras nações temiam Israel. Israel conheceu o ápice da glória. E aqui o Senhor relata no versículo de número 11, ela gerou varas fortes, cetros de dominadores. Israel formou muitos reis. Dela saiu, da nação de Israel, saiu muitos magistrados, juízes, leis, governadores. Como diz o versículo de número 11. E ela foi vista na sua altura, no seu governo, na sua pompa, no seu luxo. E agora eu quero falar sobre a verdadeira videira. Quem é? Eu quero falar sobre Jesus. Dele saindo também cetros de dominadores. Dele saindo várias fortes, ramos fortes. Eu quero perguntar uma coisa para você. Se de Israel saiu juízes, reis, sacerdotes, magistrados, governadores, homens fortes, como escreve o escritor em Hebreus, homens que venceram água, fogo, leões, espada, tribulação. Eu quero perguntar uma coisa para você. Jesus, como a videira verdadeira, gerou homens fortes, mulheres fortes, jovens fortes. Forte. Na sua concepção, o que significa um cristão forte? Hein? Significa alguém que faz a própria vontade? Significa alguém que faz o que gosta, que faz o que quer? Uma pessoa forte, realmente, é aquela pessoa que está pouco importando com os outros e faz apenas aquilo que quer. Na sua concepção, essa é uma pessoa forte, porque essa é a concepção do mundo. Pessoas fortes na concepção do mundo são aquelas que pouco se importam com os outros, são aquelas que fazem apenas, olha, essa pessoa é forte, porque ninguém pode com o gênio dela. Nós não temos gênio, nós temos Espírito Santo. É isso que o povo de Deus tem que entender. Quem tem gênio vai para o inferno, porque só faz o que quer, só faz o que pensa, só faz o que gosta. É dentro tudo da sua cartilha, porque a Bíblia é só um livro preto ou marrom para carregar debaixo do braço. Quem tem gênio não vai para o céu. No céu não tem lugar para quem viveu aqui na terra dizendo assim, esse é o meu gênio, essa é a minha personalidade. No céu não tem lugar para estes. No céu tem lugar para as pessoas que dizem como Paulo, eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Estes são os donos do céu. É isso que nós precisamos entender. Israel gera dominadores e juízes que se esqueceram que ser forte é ser capaz de renunciar, de abnegar aquilo que gosta, aquilo que quer, aquilo que tem vontade, por causa deste evangelho. Isso é a força da videira verdadeira, porque Israel não foi capaz. Os dominadores, os cetros, não foram capazes de renunciar a si mesmo por causa da ordenança e do juízo. Mas aqueles que são ligados em Cristo,
aquelas varas e ramos que são ligados em Cristo. Não é o que Ele quer, não é o que Ele gosta, não é a maneira dEle, mas é o que Deus diz. Ele diz: Senhor, é a sua vontade, é o seu querer, é o que está escrito, predeterminado para mim. Não é a minha cartilha particular, não é, Senhor, o meu condicionamento religioso, mas é o que o Senhor tem para mim. Se Israel gerou homens fortes, de Israel saiu cetros dominadores. Será que da videira verdadeira não tem nascido e gerado homens, jovens e mulheres capazes de renunciar ao seu querer, de renunciar aos seus prazeres, ao seu gênio, ao seu jeito, à sua personalidade, para poder assumir a identidade de Deus? Qual é a identidade de Deus, meu irmão? Como Deus é? Quem é Deus? Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quem é Deus? Olha para Jesus. Jesus se manifestou. Jesus manifestou o Pai. Quem é Deus? Olha para Jesus. Olha para Jesus e você conhece Deus. Olha para Jesus e você vê quem é Deus. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 15. Se Israel produziu cetros de dominadores, varas fortes, e Jesus, você sabe o que te deixa forte? É assim como o ramo de uma videira. Você sabe o que te fortalece como cristão? Não. O não é que te fortalece como cristão. A exortação e a repreensão é que te fortalece como cristão. A poda. Toda vez que o Senhor te poda, Ele está te fortalecendo. Você era ali, aquele rebentozinho, cheio de ramificações. Você já viu? Um rebento fraquinho, qualquer vento emborca. Ele está bonito, está cheio de varas, de raminhos, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Eu quero isso, eu gosto disso, eu sou aquilo outro. Todo distraído. O Senhor Jesus vem e poda, deixa ele murchinho. Só aquela pontinha, apenas o ramo. Ele fica murchinho. O que te fortalece é a poda. É o que te fortalece. Quando o Senhor te poda, é para te fortalecer. Porque se Ele deixar um raminho aqui, outro raminho ali, outro raminho ali, você vai ser infrutífero. E infrutífero Ele corta, não poda, corta. Diga assim: de toda maneira, aquele que vem à igreja, estou dizendo que vem à igreja. Aquele que vem à igreja recebe, diga, recebe a força do corte. Ou para o inferno, ou para frutificar. Todos nós vamos receber a força do corte. Uns que não frutificam, para o inferno. Outros para frutificar. Qual é o corte que você quer? Pastora, o que é a poda? O poda são os nãos de Deus. A repreensão, a exortação. Não faça, não olhe, não manuseie, não vá, não seja, não. A exortação, a repreensão. Por isso que somos chamados de filhos. Porque o filho aceita a exortação, aceita o castigo do pai. Ele aceita. Ele sabe que aquilo é uma prova de amor. Agora, se Israel produziu ramos fortes, varas de dominadores, e Jesus Cristo? Qual é o domínio que tem as varas do Senhor Jesus? Eles dominam a si mesmo. O crente domina a si mesmo. Ele tem domínio próprio. Ele não faz o que ele quer. Ele não age como ele gosta. Ele não vive como ele bem entende. Não. Ele tem regras para obedecer. Ele tem mandamentos para observar. Ele não vive como ele quer. Essa é a videira verdadeira que tem produzido verdadeiramente ramos fortes. Por quê? Porque Israel produziu varas de dominadores, ramos de dominadores que levaram Israel para o abismo, que levaram Israel para a destruição. Mas as varas e os ramos do Senhor Jesus são fortes porque dominam a si mesmos.
Eles não fazem aquilo que querem, mas aquilo que o mandamento descreve. E o que te fortalece, o que me fortalece, são as podas. Ele diz assim em João capítulo 15, versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, de todo jeito tem o corte, para a morte ou para a vida. E limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? De que fruto Jesus estava falando? Gálatas. Amor, gozo, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. De que frutos Jesus estava falando? O fruto de um cristão, não desses crentes de meia pataca, que são crentes porque sabem cantar canções gospel. Cristãos verdadeiros, que olham as ordenanças e as observam. Esses ramos dominadores que saem da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Israel produziu reis, Israel produziu sacerdotes, Israel produziu juízes, magistrados, todos para levar Israel para escravidão. Mas Jesus produz ramos fortes, dominadores que dominam a si mesmos, pessoas que quando passam por tribulação, elas são fortes, determinadas. Por quê? Porque já venceu a pior guerra. A pior guerra que você tem que vencer não é contra o diabo, é contra o eu. Se você vencer o eu, você vence qualquer demônio. Pode vir de chifre, pode vir qualquer tipo de demônio, de rabo, de chifre, tudo quanto é coisa, você venceu. Por quê? Porque a pior luta e batalha é a que é contra você. Aquela que você tem que escolher: eu vou obedecer a palavra ou vou fazer o que eu gosto. Se você vencer o eu, não há demônio, principado que você não consiga vencer. Agora, se você não vencer o eu, você já está vencido. Ele diz assim, que toda vara em mim que não dá fruto tira. Você tem ideia do que é isso? Eu queria perguntar, qual é o fruto que você está frutificando? Você nasceu para isso. Não é para ser abduzido dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus. Não, você nasceu de novo para dar frutos. Fé, alegria, santidade, amor, obras, serviço. Você nasceu para isso. Foi para isso que você nasceu de novo. E aí ele diz no versículo de número 3: vós já estáis limpos pela... A palavra vem cortando. Ela vem falando com você. Ela vem te humilhando, ela vem te desbaratando, ela vem colocando você e eu no meu lugar, no seu lugar. Ela vem mostrando o que há dentro de nós. Ela vem revelando, como diz em Hebreus, toda a escritura, ela é inspirada, ela é poderosa. Diz Hebreus 12:4, que é como uma espada que desce e perscruta e vê e expõe, versículo 13, 4:13, tudo diante de Deus. A palavra te limpa. A palavra te limpa. Ela vem, te incomoda, te constrange. E você aplica. E você obedece. Pastor, eu obedeço a palavra cantando, não gemendo. As primeiras vezes é gemendo. Depois você pega prazer. Porque os mandamentos, quando é, pastora, que eu vou ver, entender que eu sou nascido da água e do Espírito. Quando os mandamentos não pesar mais. Quando não for difícil amar, quando não for difícil perdoar, quando não for difícil carregar o fraco nas costas, quando não for difícil, você diz: agora eu nasci do Espírito. Agora, enquanto obedecer for difícil para você, você só é nascido de novo. Mas quem é nascido do Espírito, os mandamentos de Deus não são pesados, é glória. Você se torna um adorador, um servo dele. É prazeroso para você fazer a vontade dele e não a sua. Diga glória a Deus. Quero que você vá comigo em 1 Pedro 2:9. O Senhor gerou cetros de dominadores. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Geração eleita, sacerdócio real. Aleluia.
Paulo diz que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Altura. E altura, pastora, que altura? Estou interessado nessa altura. Como diz que os ramos foram levantados em altura. Que altura é essa? Qual é a altura que Cristo levantou a mim e a você? É altura financeira? É altura de posição? Não, isso é secundário. Qual é a altura? Vou te falar. Aqui está o que xinga. E você aqui mais alto, que abençoa. Aqui está o que mente. Aqui está você que fala a verdade. Aqui está o que erra. Aqui está você que perdoa. É dessa altura que eu estou falando. É essa altura que Cristo elevou a igreja. Aqui está o maledicente. Aqui está você que bendiz. Aqui está aquele que é revoltado, rebelde. Aqui está você pacificador. Aqui está aquele que faz a própria vontade. Aqui está você, que é só a vontade de Deus que vale na sua vida. É dessa altura que nós estamos falando. É da altura onde nós somos elevados, levantados, porque somos sacerdotes, reis, nação eleita, sacerdócio real. Diga glória a Deus. Você conhece essa altura, meu irmão? Você é melhor do que é comum? Você conhece essa altura? Você conseguir dar uma resposta cristã ao invés daquele que tem uma atitude humana? É dessa altura que nós estamos falando. Será que os crentes de hoje em dia têm conhecido essa altura, meu irmão? Ou será que eles têm visitado e permanecido na baixeza? São criticados e criticam. São difamados e difamam. São amargurados e não perdoam. Isto é a baixeza do mundo. Mas a elevação do Evangelho oferece a mim e a você condições dessa elevação. Somos elevados. Nós conhecemos a altura. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não mais trevas, nem atitudes, nem reações, nem comportamento, agora é só luz. Eu quero que você vá comigo em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, há uma canção que os anjos cantam, no versículo de número 9, que o Senhor fez de pessoas comuns, pessoas elevadas. O crente é excelente, diga glória a Deus. Ele é difamado e não difama. Ele é traído e não paga com a mesma moeda. Não existe a mesma moeda para ele. Se pagam ele com 5, ele não devolve os 10, nem os 5, nada disso. Ele não faz isso. O crente, ele conhece uma altura elevada. Por isso ele é conhecido como um cetro do dominador. Ele tem domínio próprio. Ele tem domínio próprio. E a palavra do Senhor diz assim em Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto. E o sangue de Jesus comprou para Deus, não gente fraca, gente com gênio. Esse é meu gênio. Essa é a minha personalidade. Esse é o meu jeito. Não. Isso é fim de feira, meu irmão. Isso é bacia de tomate podre. Jesus não comprou em fim de feira, não. Ele comprou para transformar nos melhores. Você não pode ser fim de feira. Vai no final da feira para você ver, para ver o que você leva. Jesus transformou homens e mulheres para serem os melhores. E esse negócio de gênio, de personalidade, de meu jeito, isso aí é fim de feira, é bacia de tomate podre. Quem leva a garantia disso é o diabo. Jesus morreu para transformar pessoas comuns em elevadas, em novas criaturas, para que eles venham manifestar a glória daquele que os tirou das trevas para a luz. E ele diz assim: foi morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus,
nos fizestes reis. A igreja é feita por reis, pessoas que receberam da parte de Deus autoridade, soberania, para dominar a si mesmo, sacerdotes, pessoas que chegam diante de Deus por outros, que carregam outros nas costas, que são fortes e determinados, e reinaremos sobre a terra. São esses que Jesus comprou e transformou-os nisso, e não em fim de feira, meu irmão. Volte comigo em Ezequiel, capítulo 19. Versículo agora de número 12. Fazendo comparações das duas videiras. Se Israel recebeu e produziu reis que os levaram para os cativeiros, Jesus tem produzido ramos e tem proclamado a liberdade e tem vivido em liberdade. Versículo de número 12. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu, tudo se tornou em nada. Israel sofreu por causa das próprias atitudes. Estava no poder, estava conhecendo a altura, estava produzindo frutos, estava no melhor tempo, e não observaram o mandamento. Israel caiu num mandamento, só num, só em um. E aí esse um foi uma bancarrota. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Você olha aqui no versículo de número 12, que eles foram arrancados, lançados por terra, secou pelo vento oriental, e secaram, quebraram, tudo foi consumido. Por causa de uma crise, por causa de uma falha. Eu quero falar sobre o que tentaram fazer com a minha videira verdadeira e com a sua videira verdadeira. Tentaram arrancá-la também. Eles achavam que, por sentenciar Jesus à morte, eles estavam arrancando aquele judeu que pregava heresia. Eles não sabiam que eles mesmos estavam contribuindo com o plano de Deus. Achavam que estavam arrancando o mal de Israel, arrancando o mal pela raiz. Por muito tempo, Israel achou que matando Jesus, eles ficariam livres. A nossa videira sofreu. Não como Israel. Israel sofreu por erros próprios. Falhas próprias, por altivez. A nossa videira sofreu e morreu pelos meus, pelos seus e pelos da humanidade. A nossa videira sofreu. Como diz o escritor em Isaías 53, ele foi arrancado na tenra idade, morreu aos 33 anos. Tudo por mim e por você. Eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Jesus Cristo morreu por mim e pelos seus pecados, para que hoje nós pudéssemos viver uma vida de santidade. Hebreus capítulo 2. O profeta Ezequiel fazendo a lamentação sobre Israel, dizendo, ela foi arrancada, o vento oriental a secou, os seus ramos murcharam. E a Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 2, versículo de número 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus morreu para que eu não morresse e você não morresse. Porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que os santifica, como os que são santificados, são todos de um,
causa, não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu, e visto como filhos participam na carne e no sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte dele, de Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hoje nós não temos mais medo de morrer, porque eu não vou morrer, você não vai morrer. Nós vamos fechar aqui e abrir lá os nossos olhos. Amém. Essa esperança de glória, de estar com o Senhor, de estar com o Salvador, como Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, pensai nas coisas que são do céu. Israel como uma videira, que sofreu por erros deles mesmos, e a nossa videira que sofreu para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você pudéssemos ter salvação. Hoje eu tenho certeza do céu, e você, por causa da morte dele, por causa dele. Sabe por que você tem certeza? Porque ele morreu para te dar vida e vida em abundância. Ele não morreu por seus próprios delitos, como Israel destruiu-se a si mesmo. Israel, por teus pecados tens caído, diz o Senhor. Mas Jesus morreu não foi por si, foi por mim. E ele continua dizendo assim, versículo 16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Glória a Deus. Israel foi uma videira destruída, porque praticou, trabalhou para que assim fosse. Jesus foi uma videira, que quando morreu, produziu muitos outros ramos. E uma prova disso sou eu e você que estamos aqui depois de 2000 anos. É ou não é? Volte comigo em Ezequiel capítulo 19, agora versículo 13. O Senhor diz assim, versículo 13: e agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Falando de Israel na Babilônia. E eu me lembro de João, capítulo 4, que Jesus se encontra com a mulher samaritana naquele poço de Jacó. E ele diz assim a ela: ah, se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria a água da vida. E em João 6 ele diz assim: quem crê em mim nunca terá sede. Enquanto você vê Israel perdendo a fonte de águas, perdendo a condição de continuar produzindo, você vê Jesus dizendo: eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Agora eu fico olhando para a igreja nesse versículo 13. Eu vejo uma igreja seca e uma igreja sedenta. Uma igreja seca, improdutiva. Uma igreja que não consegue produzir amor ao próximo. Uma igreja que não consegue produzir misericórdia. Uma igreja que não consegue frutificar a paixão pelo Evangelho, a santidade. Eu vou te contar uma notícia que você não sabe. Alguns de vocês não sabem. Só apenas alguns. O Evangelho que você abraçou não é o Evangelho de domingo à noite. Se você não sabe disso, você tem que aprender. Você precisa entender isso. Que assim como o seu corpo
diariamente é conservado e alimentado e precisa de condições apropriadas para ser preservado, você precisa dos cultos, da palavra, da comunhão. O seu evangelho não é um evangelho de domingo à noite, meu irmão. Não. O que nós precisamos entender, você olha hoje para uma igreja seca, sedenta, procurando onde? Vamos procurar em algum lugar, já que está nos faltando. Vamos procurar então nos moldes dos movimentos que existem. Vamos procurar na modernidade, nas manifestações. Vamos procurar naquilo que é moderno, naquilo que é moda. O que é a moda agora no evangelho? Você sabe o que é a moda agora? Tudo tem moda, é tempo. Agora, eu ouvi várias modas. O que é a moda agora? O evangelho não é uma moda que passa, meu irmão. O evangelho é a palavra de Deus, é a vida de Cristo, é o próprio Cristo. E quantas vezes você olha para uma igreja sedenta, uma igreja seca de Deus, não porque Deus se afastou dela, mas ela tem se afastado de Deus. Ela tem aberto as portas para costumes e práticas totalmente mundano e humano. É isso que a igreja tem se tornado, uma igreja humana, só humano. Você olha para a igreja, você só vê gente. É gente, pessoas humanas. Você não vê salvos, você não vê santos, você não vê pessoas rendidas, submissas, amadas, pessoas que sabem amar. Você não vê servos, você não vê pessoas parecidas com Cristo, você não vê carregando a cruz, você não vê carregando os irmãos nos ombros, você só vê gente. É uma igreja de humanos. E não foi isso que Jesus gerou. Jesus morreu na cruz para transformar homens e mulheres em varas, em cetros fortes, dominadores. E o mundo saberá que sois meus discípulos se falarem em línguas estranhas. É isso? Não. O mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns para com os outros. Se vocês se amar, dar a vida, ajudar, viver, ter comunhão, a comunhão que cura, a comunhão que sara, a comunhão que liberta, a comunhão que transforma, de ser um pelo outro, de um orar pelo outro. Por que alguns irmãos ficam intimidados em não falar a sua vida pessoal para os outros irmãos? Por quê? O que é isso? Por isso, gente, é gente, gente cuidando da vida de gente, e é a comunhão impedida. Mas não são todas as pessoas assim. Existem pessoas confiáveis. Existem pessoas como você, que são pessoas fiéis, que são pessoas que dariam uma vida por você. São pessoas que te abraçam e te carregariam para sempre. Pessoas que cobrem a sua nudez. Que quando te vê descoberto, ele não vai expor como fez Cão. Olha lá meu pai nu, não. Ele vem sem observar a sua vergonha e te cobre. Este é o evangelho que um cobre o outro, um esconde a nudez do outro. Não, você não vai ver a nudez do meu irmão, não. Eu vou cobri-lo, eu vou protegê-lo e preservá-lo, porque isso passa. É uma crise, é uma fase, isso vai passar. Porque Israel se tornar uma nação seca, ela mesma se afastou de Deus, como a igreja hoje. A igreja que fala de dinheiro, a igreja que fala de ascensão, a igreja que fala que pisa na cabeça do diabo, mas ela mesma está esmagada. É essa igreja, meu irmão, que falta amor, que falta misericórdia, que falta compaixão, que falta, seca, sedenta.
Ezequiel 19, versículo de número 14. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação e servirá de lamentação, além de ser arrancada e ter sido sofrida por ventos orientais. O próprio ramo acabou com o restinho que tinha. Esse ramo é Zedequias. Em 2 Reis, capítulo 24, no 25:5, fala que ele foi levado, o último rei da dinastia de Davi. Ele acabou, ali acabou a dinastia de Davi. A última vara que botou fogo no que restava. Aí você diz assim, no evangelho não tem varas que querem destruir. Que mundo você vive? No evangelho tem muito mais ramo para destruição do que para frutificar. Você não sabia disso? De onde saem os anticristos? Da igreja. Os falsos profetas? Da igreja. Os falsos mestres? Da igreja. Onde é que estão as pessoas que têm destruído a igreja? Nos púlpitos. Quem são as pessoas mais pecadoras da igreja? Os líderes, os que trabalham. É isso, meu irmão. Ou você achou que a igreja seria diferente de Israel? Eu não estou aqui maximizando ou generalizando, mas a história não muda. Quem está trazendo destruição para a igreja não é o diabo. São os líderes, os pastores que estão destruindo a igreja, transformando a igreja em um centro comercial. São esses. E aí vem os nicolaítas, porque os nicolaítas olham e dizem, é isso aí mesmo, então nós vamos formar um grupinho independente. Vamos aqui, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de parede, porque é assim. Não sabe consertar o que está errado, tem que errar um pouco mais. Quem eram os nicolaítas? Que o Senhor Jesus diz, eu os odeio. Era um grupo independente, usava o nome de Cristo e não queria saber do envolvimento com a igreja. Agora sua família tem problema, então você vai meter o pé na sua família e você vai dizer assim, eu vou ser independente. Os nicolaítas são assim, e tem muitos nos dias de hoje. Não, esse negócio de igreja, tem muita fofoca, esses pastores, vamos fazer o seguinte, nós vamos montar um grupinho aqui em casa, sem parede, sem liturgia. Isso é heresia, meu irmão. Isso é coisa do anticristo. E tem crente que cai, por quê? Porque sempre tem os fracos da cabeça. Sempre terá gente fraca da cabeça. Sempre terá gente que não lê a escritura. Sempre terá. Por isso que esses conseguem arrebanhar alguns. Não, esse negócio aqui não vai ter mais pastor, não. Vai ser tudo corega, tudo irmão, e não vai ter mais liderança. Escuta, eu não posso abolir o que Cristo formou. Ele morreu pela igreja. Aí você diz assim, a igreja sou eu. Mentira! Paulo diz, você não é a igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. Eu não sou a igreja, meu irmão. A igreja é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E o que acontece com essas pessoas? São dominadas por líderes sem conhecimento da palavra. São ovelhas, como diz Jesus, sem pastores. E aí vai. E aí vai. E aí vai. Aí primeiro ano tudo bem, segundo ano, no terceiro ano, descobrem que foram abduzidas pelo lobo. Alguns recobrem a memória e conseguem voltar ao caminho, outros se perdem. E eu já vi isso, Quantos? Quero que você vá comigo em 1 João capítulo 2, versículo 18. Você sabe que o diabo odeia no evangelho? Ele odeia muita coisa, mas uma das coisas é o arrependimento. O crente estava indo torto. Veio o evangelho, ele é salvo. Pedro. O diabo falou assim, eu quero Pedro. Jesus roga por ele. O Pedro vai e nega Jesus.
Em Atos, capítulo 1 e versículo 2, no capítulo 2, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, e depois ele prega, e pela pregação, 3.000 almas se convertem. É disso que o diabo tem ódio, é do que Deus faz com os fracos, é o que Deus faz com os débeis. Pedro tinha medo, e aquele medo foi embora pelo poder do Espírito Santo de Deus, e ele ganha poder de dizer, de verdade, por ti eu vou até a morte. E foi. Em Israel, o último cetro de dominador destruiu tudo. Em Cristo, o Senhor levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens, levanta adolescentes para fazê-los servirem, amar e fazer o certo e fazer o correto. A Bíblia diz assim que sempre houve muitos que tentaram contra o Evangelho. Paulo teve muitos inimigos. Demas teve muitos. Mas o Evangelho não foi arranhado. Sempre haverá anticristos, sempre haverá heresias, sempre haverá falsos mestres. E Paulo diz bem assim, quando escreve em Coríntios: é importante que existam esses no meio de vós, porque esses são os que levam aqueles que não é para ser. É complicado? Isso. Então eu vou ler para você, só para você entender, que é importante isso aí. Muito importante. É o que Paulo diz. Ele explica. Em 1 Coríntios 11, ele está falando sobre que até importa, no versículo 19, que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Qual a importância dos falsos mestres? Pastora, por que Deus não acaba com os falsos mestres? Não destrói os falsos pastores? Por que Deus não destrói os heréticos? Porque eles trabalham para o reino. Até eles trabalham para o reino. Até o diabo trabalha. Ele é servo. Ele só faz o que Deus permite. O diabo não pode fazer nada. Nada. Para provar Jó, o diabo foi usado, mas os falsos profetas, mestres, são úteis. Por quê? Porque quem resiste a eles é porque são os verdadeiros cristãos. Olha o que Paulo diz aqui. É importante que haja heresias, em 1 Coríntios 11, 19. É importante que haja heresias no meio de vocês, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, quem ficar, quem permanecer, é porque conhece o Senhor, é porque está ligado a Ele. Quem foi embora, é porque não eram. Agora sim, eu vou ler 1 João, capítulo 2. A Bíblia diz assim, que João relata sobre os anticristos. 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Você lembra de qual versículo estamos falando? Do versículo 14 de Ezequiel 19, onde diz: o último ramo da videira pôs fogo, destruiu Israel, falando de Zedequias e sua rebelião contra Nabucodonosor. E nós estamos falando da videira verdadeira. Tentaram sim destruir o Evangelho, como até hoje tentam, mas não conseguem. Ninguém consegue destruir o Evangelho, meu irmão. O crente verdadeiro, pode vir falso profeta perto dele, pode vir quem for, ele ama Jesus, ele olha para a palavra e diz assim: tem coisa estranha, eu não sei porquê, mas tem coisa estranha. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. Quantos anticristos nós temos na igreja? É ou não é? Que trabalham contra o reino, que envergonham o Senhor Jesus. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós. Os anticristos não são ímpios. Foram aqueles que um dia disseram que era crente. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste, que não são todos de nós. Olhe para o seu irmão e diga: você entende isso? Jesus produz ramo,
e cetro forte. Vem heresia, vem tentação, vem provação, vem crise, vem tudo, e eles ficam fortes, porque eles são ramos da videira verdadeira. E os ramos da videira verdadeira que frutificam, não tentam destruir, ele constrói, como diz em João 15, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quantos tentaram destruir o evangelho? Quantos tentaram já tirar você do caminho? Quantas tentações, quantas provações, quantas heresias, quantos convites, quantas situações. Mas o porquê que você ficou firme? Porque você é dele. Você é dele. Você o ama. Você depende dele. Você não é de uma videira qualquer. Você é ramo da videira verdadeira. E Jesus diz em João 15: sem mim nada podeis fazer. Por que eu e você estamos de pé? Por causa dele. De onde vem tudo que temos recebido? Dele. Ninguém pode receber nada se dele não vier, de João Batista. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Israel, uma videira conquistada com sacrifício, que o domínio, a liberdade subiu a cabeça. E Jesus, a videira verdadeira, gerou ramos fortes, que sua força está em viver o evangelho, em praticar a palavra. Jesus é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. E eu e você somos os ramos, somos as varas, somos fortes, somos robustos. Por quê? Porque estamos ligados a ele. Não é heresia, não é modernidade, não é tentação, não é provação, não é tempestade que nos tirará dele. E o nosso compromisso com ele não é de boca, é de alma. E é por isso que nós somos limpos e murchamos. Poda uma árvore para você ver o que acontece com ela. Ela murcha. Quando Deus poda um filho dele, ele não se ufana, ele não se rebela, ele murcha. Quando Deus repreende o filho dele, ele murcha. Agora, quando não é filho, ele se revolta, se rebela, porque não é assim, porque eu não aceito, porque não é o que eu quero. Mas o filho não. O filho Deus fala, ele murcha. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Esses são os filhos de Deus. Esses são aqueles ligados à videira verdadeira. Eles são humildes. Eles se colocam diante de Deus dizendo: eu reconheço que a minha seiva vem de ti. Eu reconheço que o Senhor é aquele que me alimenta. Pode podar, pode me moldar, porque tu és a videira e eu sou o ramo dominador, o cetro, não de impiedade nem de iniquidade, mas de equidade, de santidade. Eu sou um ramo que valeu a pena. Você é um ramo que valeu a pena. Agora a questão é: será que ainda tem valido? Como que você está, meu irmão? Será que você está desanimado por alguém, por alguma coisa? Será que coisas que aconteceram na sua vida desanimaram você de continuar produzindo, de continuar amando, de continuar se entregando? Aí eu faço a grande pergunta para você: quem é que morreu na cruz por ti? Será que você se perdeu por algo, errou o foco, errou o caminho? Volte ao caminho. Ele te dá a oportunidade de retornar, então retorne. Volte a andar, volte a ser como você era, volte a render-se como você fazia, volte a submeter-se como você era, volte a amá-lo, volte a render-se a Ele. Ele te convida, dizendo: eu sou a videira e você é meu ramo. Eu podo, eu te limpo, eu te alimento, eu te sustento e te faço frutificar. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos.
E eu quero que você fale com Deus neste momento. Jesus é a videira verdadeira. Quem sabe você está se sentindo frágil nesta noite e fraco. O Senhor Jesus te diz: eu te fortaleço. Feche os seus olhos. Queria que você olhasse para a sua vida. Que você olhasse para dentro do seu coração. Eu queria que você olhasse para Jesus e visse a necessidade de você ser podado, a necessidade de você ser transformado. Jesus te trouxe para o Evangelho para te transformar. Jesus te trouxe para o Evangelho para mudar seu coração, para transformar a sua vida, para transformar você. Jesus trouxe o seu evangelho, você para o Evangelho para isso. Abre o seu coração, como nós cantamos a canção e vamos cantá-la agora. Fala: Senhor, muda o meu coração. Muda o meu coração. Eu preciso frutificar. Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Poda, repreende, me exorta, me castiga se for preciso. Mas eu preciso mudar a minha vida. Eu não posso mais, Senhor, como Israel, produzir a própria falência, produzir a própria escravidão. Eu não posso, como Israel, cavar a minha própria cova. Eu não posso, Senhor. Fala com Deus. Abra o seu coração para Ele. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz: dilatai os vossos corações. Dilata o teu coração diante dele. Ele está falando contigo. Ele está falando com a sua vida. Ele está dizendo: eu te trouxe para a luz, para limpar você, para moldar você. Olha para aquilo que Ele está dizendo que tem que mudar, que é necessário mudar. O Senhor está dizendo para você sobre coisas que você precisa consertar na sua vida, sobre coisas que você precisa mudar na sua vida. Olha para aquilo que tem que mudar. O Senhor está falando para você: filha, filho, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Que hoje é o dia e que não pode mais continuar como está? Hoje é o dia do teu conserto. Você olha para Israel e vê Israel jogando fora tudo. E como você também já viu muitos, a deserção dos discípulos, muitos jogando fora, e muitos ainda estão jogando fora oportunidades. Jesus quer que você, como ramo da videira verdadeira, receba a poda, a limpeza e frutifique para a glória dele. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você quebrante seu coração. Que você abra o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus.